conversando com os nossos alunos, conversando com os nossos professores. E quando eu comecei a fazer o estudo do meio, não havia essa preocupação tão forte com a questão ambiental. Mas, de repente, basta a gente sair um pouquinho da escola, ou dentro da escola, observar dentro o interior da escola, para que a gente se depare com problemas ambientais, alguns menos sérios e outros muito sérios. Então, daí as pessoas começaram a nos procurar por conta da questão ambiental, não é? Mas a gente não está preocupado apenas com a questão ambiental, não é? Embora a visão seja socioambiental. E nesse sentido, depois que eu e a professora Circe de História, primeiro ela, depois eu, fomos para a Faculdade de Educação, a gente tentou levar para a Faculdade de Educação o estudo do meio. E conseguimos. Só que as nossas turmas de prática de ensino e depois de metodologia do ensino, elas cresceram tanto que nós não conseguimos mais fazer, dentro da universidade, a integração História, Geografia e Biologia. Nós fizemos durante uns 3 anos e depois não foi possível mais. No fim, eu continuei fazendo o estudo do meio interdisciplinar, mas no âmbito da geografia. Porque a geografia ela tem uma dimensão, ela é humana, ela tem uma dimensão humana, mas ela se relaciona muito com a natureza, não é? Nas relações natureza e sociedade. E hoje eu estou na pós-graduação, e lá na Faculdade de Educação, e a disciplina que eu dou, de Educação Ambiental, vem pessoas de diferentes áreas. Daí vem a riqueza que a gente tem ao ouvir um professor de matemática, de física, da FAO, né, de vários lugares, se reunindo num espaço e tentando realizar um trabalho de reflexão importante sobre a formação do professor. Porque é mais difícil fazer na universidade um trabalho interdisciplinar, porque ainda nós continuamos com os compartimentos, do que na escola pública, em que nós temos turmas com os mesmos professores e professores de todas as disciplinas. Só que muitas escolas, não é, para não dizer a maioria, não descobrem a importância que existe de termos especialistas reunidos num lugar, para fazer uma reflexão maior sobre a formação dos jovens e das crianças dentro de uma realidade tão complexa como a que nós vivemos, principalmente nas grandes regiões metropolitanas do país, né? Bom, então, quais seriam as características desse método? É um movimento de leitura do espaço humano, né, físico e biológico, através de ações combinadas entre as diferentes áreas presentes numa escola, não é? Seja língua portuguesa, história, ciências, artes. Português, né? Português tem uma importância fundamental, assim como artes, para a gente poder trabalhar com as outras disciplinas, que não precisamos trabalhar apenas pelo texto escrito, né? Há outras formas de trabalho. Portanto, esse método, ele pressupõe um diálogo permanente, não é? Aquilo que o Paulo Freire chamava de dialogicidade, em que no diálogo eu posso modificar o outro e o outro me modifica. Então, há os dois ganham, não é? E talvez a gente possa criar
nesse diálogo, nessa interlocução, alguma coisa que seja nova, né? Que seja diferente e que chegue a partir desse encontro, né? Ele alia pesquisa e ensino. Vejam como é triste para o professor, né? Estar repetindo coisas a vida inteira que os outros produziram e que ele próprio não produz. É lógico que ele produz, não é? Ele produz porque os alunos trazem certas coisas que é impossível a gente continuar na nossa. A gente se modifica nessa relação com os alunos, seja desde os pequenininhos, quem tem filhos, tem irmãos, sabe, não é? Como é que essa criançadinha de 5, 6 anos faz com que a gente pense, não é? Isso é extremamente importante, não é? Quais seriam os objetivos dessa pesquisa no sentido que nós fazemos, não é? Pensar, não é, em tempos e espaços diferenciados. Uma realidade, não é? A realidade urbana de Campinas, ela é fruto, não é, de toda uma história. Algumas coisas desapareceram, mas muitas coisas estão ainda presentes na vida dessa cidade, não é? A coleta de dados e informações específicas do lugar, não é? Como que aquele lugar que nós estamos estudando, e daí vem a questão, qual o conceito de lugar? Conforme as crianças, eu não preciso dizer o conceito de lugar, mas conforme a idade, mas eu preciso que elas entendam o que é o lugar para elas, não é? Para alguns pesquisadores, o lugar é o espaço de vivência, é o espaço de vida das pessoas. Para outros pesquisadores, né, ampliam essa questão do lugar, como se fosse, podia ser uma região, podia ser um país, etc., mas não o espaço de vida. Quando nós vimos a apresentação da Cristina, quando foi perguntado quais os pontos de Campinas que as crianças conheciam, o que elas colocaram? O espaço realmente que elas atuam, que elas estão. Portanto, esse espaço que nós podemos chamar de lugar, para elas, o lugar era aquilo. Então, nós temos que trabalhar com o lugar. Só que nós não podemos trabalhar com o lugar do jeito só que as crianças veem. Porque o lugar expressa também outros lugares naquela área. Então, se nós estudarmos Campinas, nós vamos ver que Campinas tem muitos lugares. Outras escolas de outros lados da cidade os alunos vão mostrar outros lugares, embora dentro de Campinas, porque é o espaço de vida dessa criançada. E qual a importância de se considerar o lugar da criança? É porque aquele espaço, ela vive, mas muitas vezes ela não reflete sobre ela. Eu vou contar uma historinha rápida.